Iniciando a gravação para nossa última aula de conteúdo. Mandei essa mensagem lá no grupo para avisar o pessoal que os nossos turistas de plantão, que e tem um pé de eucalipto aqui que tá quase caindo também. Eucalipto. O pé de eucalipto fica imenso, tipo, sei lá quantos metros, 50, 60 metros de altura. Tem que arrumar um koala para comer esse eucalipto. Eu mandei aquela mensagem mais para dar um alerta no pessoal, porque geralmente tem sempre alguns alunos que eles só assistem as últimas aulas e só aparecem em dia de prova para fazer a prova. Só que isso funciona com módulos introdutórios, funciona com ETIC, funciona às vezes com Office 1, com Office 2 não funciona não. Ou você assistiu às aulas e se dedicou e aprendeu as funções, ou você vai chegar na prova olhando para mim e perguntando, professor, o que é isso? Eu vou dizer, rapaz, isso aí foi o conteúdo que a gente estudou. Eu não cobro nada fora do que eu estudei com vocês. Isso aí eu garanto. Quem fez todas as minhas aulas vai olhar para aquela prova e vai dizer, sei do que está falando cada uma dessas perguntas. Agora, quem não assistiu, quem não se dedicou, vai ficar meio perdido. Então, vocês têm aí uma semana, tem meu canal no YouTube para dar uma olhada. Os exercícios estão todos no grupo do WhatsApp. Eu enviei para lá, tá? Se você não tiver algum deles, você pode me pedir, tentar fazer para recuperar o tempo perdido. É uma das soluções. A outra é ir para a prova com a cara e com a coragem, só que tem um risco aí bem grande. Sábado que vem, tá? Dia 27, a gente faz uma revisãozinha básica no começo da aula. Eu acho que ainda vou mostrar mais uma coisinha para vocês sobre gráficos, porque eu não acho que seja pertinente na aula de hoje. Aí na aula que vem eu falo sobre gráficos, dou revisão, dou a prova, terminou, tá livre e é isso. Eu não sei o que é esses quadradinhos, mas tudo bem. Pronto. Então, o que a gente vai ver hoje de fato? Aqui tem formatação condicional e autofiltro, só que isso aqui é só se der tempo, tá? A gente vai focar nas duas últimas funções, que é a procv e a soma-se. O que é a nossa função procv? A função procv é uma procura vertical, por isso que tem o proc e tem o v do lado. Ela vai analisar uma base de dados verticalmente, então ela vai começar da primeira célula até a última, em uma linha descendo, tá? Em linhas descendo, e vai encontrar o que você está procurando. Depende do que você está procurando, depende de como você está procurando, depende de onde você está procurando. Tem muitos parâmetros aí que fazem essa função funcionar ou ficar penando aí, não entendendo o que você está querendo traduzir. Só que, sabendo escrever bem ela, você consegue se virar de boas. O problema é só onde que ficam as informações. Os famosos parâmetros. Quando eu falo parâmetro, é tudo aquilo que precisa ser descrito e bem descrito para que a função funcione. Então, como é que ela é feita? Você vai começar com igual é o nome da função, depois você vai colocar o que você está procurando, você pode digitar, você pode clicar em uma célula que tem isso digitado, pode criar uma célula para você clicar nela, tá? Tem muitas possibilidades aqui. Depois você vai selecionar o intervalo em que você deseja procurar, que 90% das vezes é toda a tabela que você tem de dados, tá? Toda ela. Depois você coloca a coluna que você deseja através de um número. Você não vai colocar a coluna A, B, C, D. Não, você coloca um, 2, 3 e 4. Porque para essa função, ela nomeia, ela enumera as colunas em que ela está trabalhando. Se eu estou trabalhando ali na coluna C, D, E e F, ela vai falar a coluna um, 2, 3 e 4. Por mais que você esteja em colunas com letras, você vai tratar elas por números, porque essa função entende como número. E a última informação necessária para ela é o zero. O zero é como eu posso dizer, é um parâmetro de certeza que você está colocando exatamente aquele resultado. Se você não coloca o zero, essa função pode errar, está mandando o valor errado para você, mas ela assume que aquilo está certo porque você colocou qualquer outro valor aqui no lugar e você está aceitando proximidade. Então, digamos que era para ela te responder sim. Ela vai te responder não, porque você está aceitando respostas próximas do sim. Ponto. Se você coloca zero, ela só responde o correto, e se for dar alguma coisa diferente daquilo, ela responde erro, tá? Que é o melhor para a função funcionar. Você prefere uma função imprecisa, que mostre qualquer coisa como resposta, ou uma função precisa que ou dá certo ou dá errado? Escolham aí. Imprecisa, que pode estar muito errado, ou precisa que se tiver errado, dá errado e é isso.
1 ou 2? Então vocês preferem a imprecisa? Ah, não, a B acertadinha, beleza. Porque se vocês querem fazer isso, é só lembrar sempre do final, que é ponto e vírgula zero, tá? Qualquer outro número que você coloque aqui, você pode tornar a sua função imprecisa e ela vai responder o que ela achar que tem que responder e é isso. Aí você aceita. Antônio Carlos Felipe. Ele não estava logado? Não, Carlos Daniel, Antônio Carlos Felipe. Tá faltando um. Não, não. Minha tá aqui também. Cadê a Lívia, né? Nunca mais vi Lívia. Pronto. Então, só para recapitular para quem entrou agora, tá? Você começa com igual o nome da função, você digita o que você quer procurar ou aponta para uma célula que tem aquele conteúdo. Depois você seleciona todos os dados em onde pode ser que esteja aquele conteúdo que você está procurando. Então você seleciona literalmente tudo. Você aponta o número da coluna exatamente do que você quer. E aí, minha joia, você aponta o número da coluna que você quer fazer a sua procura e dá o ponto e vírgula zero para que ele retorne apenas se estiver correto. Se estiver errado, ele não vai retornar nada. Vamos para alguns exemplos da PROC-V aqui. Eu tenho o igual PROC-V procurando a palavra tesoura nessa tabela, ou seja, nesse intervalo de dados, em uma coluna específica, que é a coluna 2, tá? E depois o ponto e vírgula zero. Onde, só para ficar um pouco mais explicado, a tesoura que eu estou procurando, a 2 até C49, aliás, A26 até C49 é o intervalo, tá? Ou seja, onde eu estou procurando. 2 é a coluna escolhida como retorno, porque aqui é a resposta da minha célula, eu estou procurando a 2, mas aí estou procurando tesoura. Só que eu estou procurando o assunto referente, o conteúdo referente à tesoura na segunda coluna. Então eu vou ter uma resposta diferente. Não estou procurando exatamente tesoura, estou procurando conteúdos próximos dela. E aí, zero é a métrica de precisão. Eu tenho mais algumas informações aqui, que o 2 é apenas um exemplo de acordo com as colunas que você está procurando. Então, aqui pode ser 2, podia ser 3, podia ser 4, dependendo do tamanho da sua tabela. E a informação que precisa estar na primeira coluna do seu intervalo. Ou seja, a palavra tesoura, no seu intervalo, ela tem que estar na primeira coluna. Se ela não tiver, o que você está procurando tem que estar na primeira coluna. Se ela não tiver, você quebra a ordem da função e a função passa a não funcionar. Beleza? Ainda não entendeu? Não, de boas. É porque aqui eu estou explanando em cima de basicamente um slide. Então, como não estou demonstrando, fica realmente meio abstrato, mas vai ficar tranquilo. E aqui a gente já passa para os exemplos, tá? Para os nossos arquivos de aula. No arquivo de aula, da aula 10, deixa eu deixar aqui aberto logo a atividade. Deixa eu ver se ela está tudo certo. Tá tudo certo, sim. Para o arquivo de aula, para ficar bem claro, a gente vai ter aqui uma locadora. Acho que vocês. Locadora é um termo bem antigo. Mas o que eu tenho nessas. É uma locadora de livros, tá? Isso aqui é locadora de livros, a famosa biblioteca. Locadora de livros é sacanagem. Pronto, bibliotecazinha. E aí eu tenho o nome do livro, eu também tenho o código referente a esse livro, eu tenho o status, se ele está disponível ou não, porque geralmente é assim que a gente faz quando a gente está indo na biblioteca, a gente tem que saber se aquele livro está livre. Se ele não estiver livre, você tem que esperar ele voltar. E eu tenho o gênero, tá? Eu tenho o nome do livro e eu tenho 3 informações sobre ele. Coluna 1, que tem o nome do livro, 2 com código, 3 com status e 4 com gênero, tá? Aqui eu já tinha preparado uma micro telinha de consulta, mas vamos refazer ela. Essa tabela é toda escrita e feita por vocês, essa parte aqui, tá? Com clientes e afins, cliente, gênero e afins. E vamos começar aqui com o nome desse primeiro cliente. O nome desse primeiro cliente aqui vai ser Flavinho. Flavinho chegou na biblioteca. Flavinho chegou na biblioteca e ele está procurando aqui pelo livro Amanhecer. Ele chega com essa demanda. Ou, eu estou procurando esse livro aqui. Tá livre? Aí a primeira coisa que a pessoa consulta é o código. Ela tem que consultar o código do livro ou ela já pode consultar o status e afins.
Eu vou fazer com código para ficar mais intuitivo, tá? Começando nossa função pela primeira vez, né? Começo com um igual, o nome da função, proc_v. Ah, Maurício, mas e ela em inglês? A gente vai fazer uma com ela em inglês para vocês saberem. Fica um pouquinho diferente. Mentira, fica diferente pra caramba, tá? Começo com o meu proc_v, abro meu parêntese. Lembrando que a primeira coisa que eu clico ou que eu digito é o que eu estou procurando. Então, eu poderia colocar aqui, entre aspas, amanhecer, tá? Só que não tem muita lógica porque eu estou aqui do lado da palavra amanhecer. Então, entre digitar e clicar nela, eu prefiro clicar nela. Bom dia, meu bom, que eu perdi. Eu estou explicando pela primeira vez a função de hoje já. Não perdeu exatamente nada, mas é bom já ir com aquela butuca aberta assim, eita, eita, eita. Já cheguei de paraquedas. Eu vou explicar isso aqui mais algumas vezes para todo mundo conseguir pegar. Então, a primeira coisa que você coloca nessa função é o que você está procurando. O que eu estou procurando não é esse livro, teoricamente, não são informações sobre esse livro. Então, ou eu digito o nome dele, que não é muito inteligente porque é pouco prático, eu estou perdendo tempo digitando, e eu posso digitar errado, então eu prefiro clicar na célula em que eu já fiz essa minha consulta, na célula em que teoricamente eu pedi para a pessoa preencher com o nome do livro, cliquei. Próxima coisa para essa função, aqui ela já vem explicando, é o intervalo. O intervalo, gente, é tudo aquilo que vai participar da função de fato. Tudo que vai participar dela é isso aqui. Desde os nomes, os códigos, os status e os gêneros, tá? Eu não preciso pegar a parte de cima que são tópicos, mas tudo isso aqui vai participar do intervalo da tabela, porque tudo isso são dados referentes, tá? Aqui eu estou procurando por amanhecer. Amanhecer está aqui. O que eu tenho sobre amanhecer? Eu tenho código, eu tenho status e eu tenho gênero, tá? Então estão nessas outras colunas. Obviamente, então eu precisaria tanto da célula que tem o nome, quanto das outras que tem informações. Por isso que eu seleciono todo o intervalo. Repetindo, tá? Cliquei numa célula que tinha a informação que eu quero procurar, seleciono todo o intervalo, que é onde eu vou procurar, vou dar meu ponto e vírgula, e agora a gente vai para os números das colunas. Lembrando, coluna 1, nome, 2, código, 3, status, 4, gênero. Poderia ter 5, 6, 7? Poderia. Poderia, tá? Esse intervalo poderia ser bem mais completo, com uma tabela com muito mais informações. Se fosse um controle de almoxarifato, se fosse, não sei, de fato uma biblioteca mesmo, com muito mais informações sobre os próprios livros, poderia ter muito mais coluna de informação aqui. Mas estou satisfeito com 4. Até porque, né, não vou fazer uma tabela gigantona no arquivo de aula ainda. Imagina a atividade se isso aqui fosse tão grande. Então, nome do que você está procurando, intervalo e o número da coluna. Eu não estou procurando código? Beleza, vamos para a sequência. Se nome é 1, código é 2, status é 3 e gênero é 4, então o código aqui seria 2 e ponto. Coloco o meu 2, minha segunda coluna, dou meu ponto e vírgula. E aí, gente, a questão do classificado é sempre zero. Só lembrar que no final é sempre zero. Na ausência do zero, a sua função pode funcionar, assim como ela pode simplesmente colocar uma resposta qualquer aí. Então coloco zero, porque se for para dar ruim, dá ruim e você ajeita outra coisa. Dou meu enter e aí tem o código 2256. Deixa eu ver aqui, 2256. É, exatamente, o código de amanhecer. Então imaginem que essa tabela tem informações, se ela tivesse informações, até aqui. Eu não fui nem na célula 100 ainda, cheguei na 100 agora. O controle para fazer isso daqui, ou é através de função, ou você ia ter que bater o seu olhinho lá. Aí, Marisa, é muito mais fácil dar Ctrl F. Dou Ctrl F aqui, pesquisa a minha célula. Não preciso disso, não, beleza. Mas se forem números repetidos, se forem informações repetidas, né? Eu dou Ctrl F de novo, de novo, de novo, de novo. Tá bom, então. Ctrl F também resolveria. Mas, para a gente aprender uma função que automatiza esse serviço, é melhor utilizar proc_v. Para quem não entendeu ainda, eu fiz com esse primeiro, tá? Vou fazer com o outro. Eu tive aqui o cliente Flavinho, eu vou ter o cliente Renatinho. Não é você, viu, Renato? É outro Renato. É um Renatinho. Esse Renatinho, ele escolheria aí Lua Nova. Os dois são fãs da saga Crepúsculo. Lua Nova. Notem aí que eu tenho que digitar
identicamente ao conteúdo da tabela, tá? Na dúvida, eu copio o que tem na tabela e colo aqui para não estar errado. E vamos nós. Igual proc_v. Ah, Maurício, você não falou que ia falar ela como fica em inglês? Beleza. Igual lookup. Sim, o nome da função em inglês é isso aí. De proc_v para lookup. Lookup, é? Lookup. Oi? Lookup, esqueci o significado, mas é de procurar alguma coisa. Procurar, eu acho. Então, Cure, alguma coisa assim. a nossa função também é de procura, então deu tudo certo. Lookup para essa função em inglês, tá? E aí, o mesmo processo. Você vai clicar no que você está procurando, ou digitar, dar o seu ponto e vírgula, selecionar o seu intervalo de dados, dar o seu ponto e vírgula, digitar qual a coluna que você quer. Eu ainda estou no código, então aqui ainda é A2, mais um ponto e vírgula e um zero. Fecho o parêntese e dou meu Enter. 21:30. O que tem de 21:30 aqui? 21:30, lua nova. Funcionou. Vamos fazer para completar esses dois, tá? Porque ainda serão com funções proc_v, só que em colunas diferentes, porque aqui é 2, já que é o código. E nesse, que é o status, é o 3. Então é só isso que vai mudar a nossa função. Igual proc_v, abre meu parêntese, clico no que eu ainda estou procurando, porque eu ainda estou procurando informações diferentes ao amanhecer, dou meu ponto e vírgula, seleciono meu intervalo de dados, tudo aquilo que vai ser útil para minha função, dou meu ponto e vírgula. Dessa vez é o número 3, porque eu estou na coluna 3, status é a coluna 3, dou mais um ponto e vírgula e o zero para finalizar a função. Fecho meu parêntese, dou meu Enter, está locado, tá? Repetindo, e dessa vez em inglês, igual lookup, abro meu parêntese, primeiro digito o que eu quero procurar, dou meu ponto e vírgula, seleciono todo o meu intervalo de dados que vai participar da função, dou meu ponto e vírgula, digito o número da coluna que eu quero, que dessa vez é status, nesse caso é a minha terceira coluna, dou meu ponto e vírgula e o zero, tá? Pronto. Até então a função está tranquila? Todo mundo aí conseguiu captar a ideia? E se for no lugar do zero, tiver um ou dois, a resposta vai ser a mesma? Se ela tiver tudo certo, se estiver no intervalo correto, se o nome estiver ok, ela vai responder corretamente. Agora, se você errar qualquer coisinha, ela vai responder qualquer coisinha. E aí tem sempre o risco de você ficar meio perdido, porque ela vai te dizer alguma coisa, entendeu? Se estiver errado ou não, às vezes a gente está com pressa, às vezes funcionou para boa parte dos nossos resultados, e só tá aquele que está estranho, mas deu aparentemente certo. Dá para explicar de novo? Explico de novo. Vamos dessa vez com a última coluna, tá? Porque a gente fez com a primeira no caso, que foi a coluna 2, depois a coluna 3, e agora vamos para o que seria a coluna 4. Igual proc_v, abre meu parêntese, eu posso clicar no nome do que eu estou procurando, lembrando que eu estou procurando informações relativas a esse primeiro nome aqui. Então, quando eu clico nela, não é porque eu estou procurando a palavra amanhecer, porque até porque ela já está digitada aqui. Eu quero informações sobre esse livro. Esse livro está aqui e eu tenho quais informações sobre ele? Eu tenho o código, eu tenho o status, eu tenho o gênero, tá? Eu estou procurando essas informações que são relativas a isso. Mas, primeiramente, eu preciso ou clicar ou digitar o que eu estou procurando, tá? Depois do meu ponto e vírgula e onde eu estou procurando, no meu intervalo de dados. Então, eu clico seguro e arrasto desde a minha célula A3 até a minha célula D15. E ainda segue para mais informações. Mas se eu quiser automatizar ainda mais, é para fazer com que ele faça todas as colunas da consulta automaticamente. Todas as colunas das consultas automaticamente. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque tu ainda vai precisar digitar pelo menos qual coluna que tu vai usar. Mas eu dou um jeitinho de ensinar isso aqui para vocês, tem B.O. não? Tem como automatizar um pouco. Pronto. Coloquei o meu intervalo. Calma aí que minhas pautas estão voando. Pronto. Coloquei o meu intervalo. Depois do intervalo, eu coloco ponto e vírgula. E dessa vez, gente, qual é a coluna que a gente quer? O número da coluna que a gente quer.
Quero palpites, quero palpites. É a 4. 4 porque é a quarta informação que nós temos nessa tabela, tá? A primeira é o próprio nome, a segunda é o código, terceira status, e a quarta é o gênero. Estou procurando o gênero, então aqui eu tenho que digitar 4. Último caso aqui do ponto e vírgula 0, dou meu Enter, e aí eu tenho o meu gênero desse livro, que é romance. Mais uma vez, igual procv ou lookup, tá? Abre meu parêntese. Eu falo desse ou, gente, porque ou sua função está em português ou está em inglês, tá? Em inglês é procv, aliás, em português é procv, em inglês é lookup. Primeiro, digito o que eu quero. Opa, aí eu também trolei, calma aí. Digito o que eu quero, ponto e vírgula. Seleciono onde eu vou procurar, todo intervalo, ponto e vírgula. Coloco a coluna que eu quero, que é a 4 dessa vez, ponto e vírgula, 0, e aí encerra a função. Para o pessoal que está me perguntando, não tem como fazer de forma mais automática? Sempre tem, tá? Eu vou preencher aqui com mais alguns filmes, ó. Aqui vai ser Don Quixote, aqui vai ser A Culpa das Estrelas, e aqui vai ser Orgulho e Preconceito. Pronto. Para eu conseguir fazer isso mais automático, é só na base da alça de preenchimento, tá? Mas como é que ela fica para cá? Para você utilizar a alça de preenchimento nessa função, você precisa congelar todo o intervalo, ou seja, colocar cifrão na frente das linhas e colunas do intervalo dos seus dados. Na ausência disso, ele vai passar uma linha adiante em cada uma das vezes que ele fizer com o alça de preenchimento e ele vai mexer no seu intervalo. Então você precisa colocar logo os cifrões de cara. Colocou os cifrões, fiz no primeiro, passo adiante para todos, e aí ele consegue colocar aqui o resultado para essas outras funções. Mesmo caso aqui na situação do status, põe o cifrão na frente da linha e coluna, e aí eu posso usar a alça de preenchimento. Maurício, mas vai estar certo isso? Com certeza vai, tá? É só clicar na sua função e abrir ela. Veja aqui o recorte que fica em lilás, essa linha pontilhada. Se ele está usando no intervalo certo, não tem como essa função estar errada. O importante aqui é o intervalo. Mais uma vez, essa questão do cifrão, você põe o cifrão na frente das linhas e das colunas, ou seja, antes do nome da coluna, da letra da coluna, e antes antes do número da linha, eu fico me confundindo aqui. Depois você dá o seu Enter, e aí você pode passar adiante. A alça de preenchimento é recurso de computador, infelizmente não é um recurso do celular. Então, essa parte aqui dessa função, vocês vão acabar tendo que digitar sempre ela desde o começo até o final. Beleza? Calma aí. Entendeu? Entendeu? Pronto. Vou fazer uma última vez, ela aqui no primeiro mesmo, tá? Para o pessoal que ainda não gravou a ideia da função. Começa com igual, coloca o nome dela, que em português. Vou colocar aqui. Português. procv. Inglês. Lookup. Se eu estou fazendo ela aqui em português, igual procv, abro meu parêntese, clico no que eu estou procurando informações sobre, no caso é esse livro Amanhecer, ponto e vírgula. Eu seleciono todo o intervalo de onde podem ter informações sobre, ponto e vírgula. Estou procurando informações em relação a código, então está em que coluna? Só olhar na pesquinha. Código, coluna 2, ponto e vírgula, 0. Dou meu Enter e está funcionando. Quero que isso aqui possa ser utilizado aos de preenchimento, coloco os cifrões na frente das linhas e das colunas do intervalo e pronto. Tá? Não tem muito erro nisso daqui não. A única coisa que pode dar errado é você esquecer como é que funciona o seu intervalo, onde começa e onde termina, ou não lembrar da coluna, do número da coluna, tá? Mas como os meus exercícios são sempre focados para vocês não se preocuparem com essa parte, então não vai ter problema. Como é que foi o entendimento para geral? Deem notas aí para mim. Deem notas sobre o que você conseguiu compreender da função. 10 se foi o máximo possível, e abaixo disso,
né? Mas eu gosto né? Gosto de sinceridade. 10 tá safe, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. E o restante de vocês, tem mais algumas pessoas que não responderam. Pronto. Então, hora de exercício. Nós temos o desenhozinho da hora de aventura, então vamos para a hora do exercício. Esse exercício não está difícil, tá? E outra coisa, ele já vai junto com o exercício da próxima função de hoje. Então, o pessoal que vai ter 2 atividades, não, você já está recebendo as 2. Só que o primeiro é o ProcView Lookup, tem até aqui o nome das funções que vocês podem utilizar. Então, só uma mera explicação. Você vai preencher com o nome do cliente, exatamente como nós fizemos. Depois você vai colocar o nome do filme. Então, é você que vai escolher qual vai ser o nome do cliente e qual filme que ele está procurando, tá? Lembrando que essa digitação tem que estar igual. Então, se aqui você colocou o Homem Invisível, sem acento, não vai funcionar. Tem que ser exatamente igual, tá? Mas é você que vai preencher. Então, vocês vão colocar aqui quantos nomes? 6 nomes. 7 nomes, na verdade. 7 nomes de clientes, 7 nomes de filmes. E aí vocês vão fazer as consultas depois. De boas, tá? Acho que vocês conseguem fazer isso aqui bem antes de 9 horas. Já vou compartilhar. Lembrem de fazer a cópia de vocês, tá? Não quero que ninguém fique pedindo para acessar o meu arquivo. Vocês já sabem como é que é esse métier. Já estão aí com a atividade. Sobre a questão de subgênero. Subgênero coluna 2. Ano. Ano coluna 3. Nota. Nota coluna 4. Tá? E aí é só fazer. Para o pessoal que tiver com alguma dificuldade, colocar um exemplo aqui da função. Renato tinha caído. Esse exemplo da função aqui é só para o pessoal que tiver eventualmente alguma dificuldade. Aqui vai ser o que? A H6. Só tem como mandar o link de novo, não. Mano. Aí. Eu caí, ó. Acredita? Já mandei. Vou ficar de boa, meu bom. A3, 2 pontos. Aqui vai ser a D18, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0. Pronto. Tem exemplo da função bem aqui. Esse exemplo eu vou deixar disponível para geral. Estou pelo Excel. De boas, a função anda no mesmo. Você pode selecionar tudo isso daqui. Isso, lookup em inglês. Você pode selecionar tudo isso aqui, dar um Ctrl+C e dar um Ctrl+V, meu bom. Coloca música. Essa daqui é das minhas. Colocar uma musiquinha aqui. Colocar swingueira para perder o meu meu friendly. Hora de explicar a questão do nosso Soma-Si. Jonathan Nascimento oficial. Esse aqui é o do Cris. Essa soma-si é uma soma, obviamente, né? Só que quando você já fala com se ou if, você já se remete àquela nossa função se, que tem uma lógica, teste, condição e afins. É uma soma, só que tem uma parte lógica para justificar o que você quer somar, tá? Então, como ela tem esse a mais, é só prestar atenção exatamente no que é esse a mais e dá tranquilo. Tem 2 exemplos aqui com igual soma-si, onde eu tenho um intervalo e nesse intervalo eu só quero somar valores acima de 100. E assim como eu tenho igual soma-si, um intervalo, que teoricamente tem os nomes, onde eu estou querendo somar exatamente os da marca 1, e aqui é o intervalo com os valores do que eu quero somar, tá? Vamos para o arquivo de aula, que isso fica muito mais tranquilo. Aqui eu tenho uma tabela da Ricardo Eletro. Eu tenho os vendedores, tem a Laura, a Eduarda, a Flávia, e tem nomes repetidos, tá? Tem nomes repetidos com um propósito. Por quê? Porque digamos que isso aqui é o total de vendas realizadas em um dia. Vendas de um dia. Se a Ricardo Eletro vendesse tudo isso em um dia, seria um império da Ricardo Eletro, mas eles não vendem tudo isso em um dia, não. Isso é meramente ilustrativo. Pronto.
tenho aqui as vendas realizadas em um dia. Se eu quiser fazer um controle, se eu quiser somar todos os valores que cada vendedor vendeu, eu posso utilizar uma função soma-se para isso, tá? Aqui eu tenho a Laura, ela vendeu R$ 1.000 aqui, beleza. Aparece o nome dela aqui de novo, Laura mais uma vez. Aparece ela mais uma vez? Deixa eu ver, aparece 3. Mas se essa tabela fosse muito maior do que isso, fosse uma tabela até aqui, com vendas de vendedores repetidos, eu vim só até a 70. Como é que eu faria? Eu posso fazer através da função. Então, essa função é bem de boa, você coloca igual soma-se em português, tá? Em inglês, eu vou colocar aqui ela em português e inglês. Português, aqui embaixo fica mais tranquilo. Inglês, eita, sumif. E vamos nós. Em português, a primeira igual soma-se, abro meu parêntese. E aí, primeiro de tudo, o intervalo com os nomes daquilo que você quer fazer, porque onde é que tem os nomes das pessoas? Tem na primeira coluna. Então, é a primeira coisa que eu seleciono. PI. Dou meu ponto e vírgula. E agora, o que que você quer somar? Tá, você me disse os nomes, beleza, mas qual o nome que você quer somar primeiro? Eu vou primeiro no da Laura. Então, eu posso digitar entre aspas Laura e fecho as aspas, dou meu ponto e vírgula, e agora eu vou ter um segundo intervalo, que são os valores que você vai querer somar. Primeiro, onde tem os nomes, segundo passo, o nome específico, e o terceiro, os valores, porque é uma soma, então eu preciso de fato de alguma parte aqui que tenha intervalo com números. Aqui, na própria função, está entregando, que é o intervalo da soma, ou seja, os números vêm no final. Seleciono os números, e aí eu dou o meu Enter. E eu fiz uma soma exatamente só com os valores da Laura, tá? 1.000 mais 750 mais 1.000, 2.750. Eu posso, como eu falei, eu posso digitar, mas a mesma ideia que a gente fez com o PROC-V, a gente pode fazer aqui. Porque eu já não digitei Laura nesse canto. Então, posso colocar igual soma-se, abro meu parêntese, seleciono o intervalo com os nomes, dou meu ponto e vírgula, posso digitar, entre aspas, o nome da pessoa com que eu quero fazer essa minha soma, ou posso clicar numa célula que tenha o nome dela. É muito mais fácil. Tem Laura escrita aqui? Clico nessa Laura. Ah, Maurício, por que não uma Laura dentro do intervalo? Porque isso pode gerar problemas na minha própria função. Então, eu prefiro colocar só aqui, numa coluna que eu mesmo criei a parte para isso. O nome da Laura. De novo, ou é clicando em uma célula com o nome dela, ou é digitando o nome dela. Eu acho mais prático, não sei vocês, eu acho mais prático clicar. Tem um menu de trabalho, é mais automatizável, tá? Então, acho mais prático clicar. Por isso, eu clico na própria célula que está aqui do lado. Dou meu ponto e vírgula, e o próximo intervalo, que é o intervalo da soma, é o intervalo que eu tenho os valores. Beleza? Fecho meu parêntese, dou meu Enter, tá? Explicando de novo. Primeiro intervalo dos nomes. O que tem entre esses pontos e vírgulas é o que eu quero somar especificamente. É mais fácil clicar? 100% que é mais fácil clicar. O do meio é sempre o que eu estou procurando para somar em específico. E no final eu tenho um intervalo com os valores. Bem de boas. Fazer mais um em português, depois eu faço em inglês. Igual soma-se, abro meu parêntese, seleciono a coluna com os nomes, ponto e vírgula. Dessa vez a gente vai fazer como a Eduarda. É para automatizar. E para automatizar, já está. Só você precisaria só congelar os intervalos das duas funções. Então ela ficaria um pouquinho maior. Deixa eu fazer com essa última aqui, e aí eu explico essa parte para não confundir na cabeça dos jovens. Primeiro intervalo com os nomes, depois você clica no que você está procurando, ou você digita o nome Eduarda, ponto e vírgula, e aí o intervalo com os valores. Dá o meu Enter, e tá aí, Eduarda, R$ 3.032. Ah, Maurício, mas isso aqui não está na ordem. Eu sei. Eu notei, tá? Mas vocês disfarçam, eu disfarço, todo mundo disfarça, vão disfarçar, eles disfarçarão e dá tudo certo. Eu posso fazer isso de outra forma, tá? Mas depois a gente pensa nisso. Vamos para a Flávia, só que agora com a função em inglês. Sumif
que é o soma-se, literalmente, sum de soma e if de si. Submif, e aí a gente seleciona a primeira coluna, ponto e vírgula, clica no que está procurando, ponto e vírgula, seleciona a segunda coluna, que é a coluna dos dados, a coluna com as somas. Dou meu Enter e dá-lhe. Vamos fazer mais uma. Pediram para eu automatizar, beleza, eu vou, tá? Mas depois eu volto para fazer no normal. Igual soma-se, abro meu parêntese, seleciono o primeiro intervalo de dados, ponto e vírgula, clico no que eu estou procurando, ponto e vírgula, seleciono o segundo intervalo de dados. Vai dar certo porque eu preparei essa tabelinha aqui para fazer isso, tá? E os nomes estão diferentes, os nomes estão colocados um por vez. Só vai dar certo por isso. Eu coloco o meu congelamento de células, tanto no primeiro intervalo quanto no segundo. Aí é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Mas é para o pessoal que só quer fazer uma e pronto. E aí fiz no primeiro, passo adiante e vou ter feito para todos. Beleza? Mas isso aqui é para quem quer fazer assim, quem quer fazer de um por um e está pelo celular, tá? Só dá para fazer com essa automatização pelo computador. Coloca de novo, igual soma-se ou sumif, abre o parêntese, seleciona o primeiro intervalo, dá-lhe ponto e vírgula, clica na próxima, não, no que você quer de fato somar dessa vez, que são as coisas vendidas pela Laura, ponto e vírgula, seleciona o segundo intervalo que tem os valores e dá-lhe. Beleza? Triste realidade. Mas me arrisco a dizer que o pessoal que faz pelo celular, por ter que repetir tantas vezes a função, memoriza nem que seja na força do ódio. Creio eu, né? Ou vocês podem simplesmente dizer, não, memoriza não, é mentira. Pronto. Sobre a função soma-se para geral, notas. Quero notas de todos. Nota 9, nota 8, nota 5.5. Eu só vi um 5.5 na minha vida toda no carnaval. Bicho, os caras falando, o povo que tava esperando a nota ouvir o 5.5 num semblante assim de eita! E eu fiquei, gente, nossa, que pesado, cara. 5.5, o que que os caras fizeram? É mais fácil que outro? Sim, é mais fácil que outro. Gente, tem a soma-si e a soma-sis, tá? Que aí já é outro BO. Você pode fazer com vários intervalos diferentes. Só que o nó na cabeça é grande e eu estou evitando nós na cabeça. E no Isabel Soares It, é Paulo Cris. Pronto. Vamos nós. Vamos para a atividade então. No arquivo que eu mandei, também tem essa outra tabelinha. Ó. O que vocês vão fazer nela? Vocês vão fazer dois somacis, tá? Deixa eu ver se tu respondeu o, Ô, Clara, tu não respondeu não, né? Se foi tranquilo, se não foi. Cadê tua nota aqui, Clara? Diga sua nota aqui, mocinha. Faltou só você. Ó, aqui eu tenho... Ah, não tem problema. A gente faz um review explicando a atividade e dentro da atividade fica mais tranquilo. Eu tenho o Eletrônicos Diego. Esse Diego como eu posso falar? É um personagem do Crisel. Quando ele está de óculos, ele parece aqueles caras que ficam analisando vinho e falam sobre séries e filmes com aquela cara assim seduzente. Então, é Diego. Pronto. O Diegão aqui, ele tem uma lojinha e ele vende celulares e vende dispositivos eletrônicos no geral. Então, tanto ele tem um ganho pela lojinha de celulares, eu dormi na aula, eita, meu bom, aí é complicado. Ele tanto vende os celulares, quanto vende também os dispositivos, e são dois ganhos diferentes, tá? E outra, os valores não são exatamente iguais. Não é porque ele está vendendo um celular 1.800 que ele vai vender esse mesmo celular 1.800 também. Nas próprias lojas, gente, toda vez que você vai comprar alguma coisa, o cara te oferece algum desconto ou algo do gênero que diminui o valor daquele celular. Ou você pode acabar pagando mais caro, porque você vai tentar parcelar em 150 vezes no cartão. Então, os preços saem diferentes, tá? E aí, eu quero saber quanto é que ele conseguiu ganhar por cada uma dessas marcas de celular e também por cada um desses dispositivos diferentes. Então, como é que vocês vão preencher? Primeiramente, a ordem fica a critério de vocês. Vou começar com a 20, então. Coloco aqui a 20. Depois vai ter o Poco X3. Você vai ter que digitar os aparelhos que aparecem ali.
Tem um pouco M3. M3. Além disso, tem um A52. E tem o Redmi Note. Redmi Note 9. Pronto. Tem só esse. Ah, e esse espaço em branco. Bom, se não tem mais aparelho além desse, você pode deixar esse em branco mesmo, não tem problema não. E aí a gente vai para o valor total, que são os somacis, tá? Tendo digitado corretamente, deixa eu só alterar aqui a próprio. Era para ter um J-Mini, um só 10 no meu pequeno. Caramba, aí você. E eu sou o velho dessa aula, né? O maluco teve um J-Mini. Vamos nós para o Soma-Si, tá? Ou Sumif. Vou fazer um com Soma-Si. Soma-Si, abro meu parêntese. E aí, o primeiro intervalo com os nomes, porque você está consultando sobre o A20. Onde é que você está consultando? Nos nomes dos celulares. Dá o seu ponto e vírgula. Você está consultando qual específico? É o próprio A20. Então, você clica onde você digitou, ponto e vírgula, e aí o intervalo com os valores dos celulares, tá? E aí você dá o seu enter. Dia 20 eu vendi R$ 2.530. Deixar aqui a função aberta, ó. Vou fazer mais uma antes de compartilhar com vocês. Igual Sumif, dessa vez eu fiz com português e fazer em inglês. Sumif, abro parêntese, seleciono o primeiro intervalo com os nomes, ponto e vírgula. Estou procurando pouco X3, clico no nome do celular. Ponto e vírgula agora para a gente colocar onde que vai ter os valores. E dali. Dou meu Enter. E aqui foi todo o que eu consegui com pouco X3. Agora vamos para os dispositivos, tá? Lembrando que isso daqui é você que vai digitar, certo? Você vai olhar na sua tabela, vai ver os nomes dos celulares e vai digitar. E vamos para os dispositivos. Eu tenho um Mi Band 4 R-Dots e uma D20. Acho que eu vou colocar na ordem aqui. A R-Dots, tenho que lembrar de digitar tudo igual, tá? Se tiver alguma coisa de errado aí, eu estou me sabotando. E o valor do AirDots que a gente vai fazer depois. Depois do AirDots também tem a D20, que é uma pulseirinha, e tem o Mi Band 4. Ei, pessoal, Oi, eu vou te mandar, viu? mandar o que? O dinheiro ou a função? Quer dizer, eu já mandei a atividade, já mandei, quer dizer. Uhum. Beleza, meu bom. Craque da camisa 10. Aí o que nós faz agora? O que nós faz? Deixa eu terminar de explicar. Só um minutinho. Falando desses AirDots e Mi Band, eu lembro que eu gastei R$ 200 ao invés de 400. Fiquei feliz. No AirDots, eu gastei 100, cara. É pirata? É pirata, mas funciona. O importante é funcionar e não me dar câncer. Não me dava, tipo, nenhum problema no meu cérebro. O teu original, brabo, brabíssimo. A gente já sabe de quem a gente vai pedir o ovo da Páscoa na Páscoa em si. Comprei a Dot Sim Band na promo. Pronto, já tem que financiar nossas caixas de chocolate, gente. Se a gente virar a administração todo mundo junto, o Kaique vai financiar o chocolate. Eu bebo necas, pelo menos 50% do gasto. Juntei foi por um ano, até o queixo. Agora tu fala isso, né? Então, voltando, por exemplo, do RDots, igual, esse aqui eu vou fazer com soma-se, tá? E o outro eu faço com sumif. Lembrando que é a mesma função, só está em português e inglês. Soma-se, abro meu parêntese. Primeira coisa que eu vou selecionar, como dessa vez é sobre os dispositivos, então eu seleciono os nomes dos dispositivos, tá bom? Dou o meu ponto e vírgula. Dessa vez eu estou procurando o RDots, clico no RDots. Já enviei lá no WhatsApp, vocês estão muito ligeiros hoje. Dou meu ponto e vírgula. E aí eu ainda tenho o valor vendido, tá? Seleciono o valor vendido. Dou meu Enter e tá aí. Vendi 650 de AirDots. Com o D20 eu vou fazer com o Sumif, tá? Sumif, abro parêntese. Primeira coluna de dados são com os nomes dos dispositivos, já que eu estou fazendo com o dispositivo, ponto e vírgula. Segunda coluna de dados não precisa, porque não tem a segunda, na terceira. Aqui eu vou colocar o nome do que eu quero. Estou querendo somar D20, clico em D20, ponto e vírgula. E agora o valor vendido para eu poder dar o meu Enter. E tome-lhe 125 conto de D20. Moisés Office 1. Vixe, o Moisés já trocou para o sábado. Vixe. Calma aí, vou mandar ele para minha sala aqui. Vitória Bastos, é tudo para o Criselto. Andresa Muniz.
Vitor Silva. Pronto. E aí já tenho aqui os meus valores. Agora, vou compartilhar de novo. Você já tem essa atividade, mas o pessoal que não pegou a visão, tá aí compartilhar de novo. Will Clear Office 1. Não, esse Moisés, eu acho que não vai ser o Moisés da minha turma, não. Vou mandar logo para ele para aula certa, para não ficar me dando trabalho. Tá compartilhar de novo? Eu não estou entendendo nada? O que, minha jovem? Ó, tem duas tabelinhas aqui, tá? Para você preencher. Eu tenho de dispositivos e tenho de celulares, tá? E aqui eu tenho eletrônicos, tanto com preço de celulares quanto o preço dos próprios eletrônicos. Eu acho que eu vou colocar até uma divisória aqui para ficar mais intuitivo. Vou movimentar isso daqui. Não, vou movimentar tudo isso. Calma aí. Uma coluna para o lado. Vou voltar para mesclar tudo isso daqui. Pronto. E aqui eu vou deixar uma marcaçãozinha em preto para demonstrar que tem uma divisão, como se fossem duas partes da mesma loja. Meramente ilustrativo, mas estou me sentindo estranhamente mais satisfeito. Pronto. Diego Souza Office 1, todo mundo aqui é para a turma do Cris. Tá lá. Não tem CIMIF, é SUMIF. Essa atividade, sim. Ela com aquela de hoje de manhã mais cedo, as duas estão no mesmo arquivo. E aí é só... Fez as duas, pode me compartilhar. Ah, Maurício, já te compartilhei só a primeira. Então está faltando fazer a segunda. E aí você pode me compartilhar de novo. Ô, Larissa. Pessoal, não aprendi a fazer essa daí, não. Dá para explicar de novo. Beleza. O nome dela em inglês é SUMIF, tá? Não é SIMIF, é SUMIF. Vou explicar de novo em cima do exercício, tá? Agora eu tenho umas divisórias para ficar mais explanativo. Deixa eu só colocar aqui uma corzinha de preenchimento. Pronto. Para demonstrar que são como se fossem sublojas da mesma loja. Esse aqui vai em azul e esse aqui vai em verdinho. Pronto. As duas em negrito. Então, essa loja de eletrônicos vende celulares e vende dispositivos. Então, aqui agora, eu quero saber quanto é que ele ganhou com celulares e depois com dispositivos, tá? Primeiro de tudo, vamos ver os celulares. Eu tenho aqui 5 marcas diferentes. Ó, eu tenho o A20, eu tenho o Poco X3, o Poco M3, o A52 e o Redmi Note. São os que se repetem, tá? E eu não vou precisar digitar ele várias vezes. Eu só digito A20 uma vez, só digito Poco X3 uma vez, só digito Poco M3 uma vez. E aí tem mais o que de novo? A52 e o Redmi Note 9, que são as coisas que estão na minha tabela. Elas se repetem, mas eu só digito uma vez aqui. Porque o que eu quero saber é o valor total do que eu arrecadei, somando todos os celulares que eu vendi de cada uma dessas marcas. Para fazer isso, eu começo com o meu soma-se, igual soma-se ou SUMIF, abro meu parêntese, seleciono os nomes dos celulares, porque eu estou falando de celular agora, dou meu ponto e vírgula, clico na célula que tem o nome do celular que eu quero somar agora, que é o A20, ponto e vírgula, e aí eu seleciono os valores dos celulares. Dou meu Enter e está feito. De novo, igual SUMIF ou soma-se, abro meu parêntese, nome dos celulares eu seleciono primeiro, ponto e vírgula, o celular que eu quero em específico, que é o Poco X3, posso clicar nele, ponto e vírgula, e aí eu seleciono os meus valores para somar. Dou meu Enter e está feita a soma, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Beleza. Deixa eu só dar uma pausinha, porque eu vou colocar o Cris em sala antes que ele me ligue, tá? Que vocês estão bem de boas. E no lugar de eu passar a questão do gráfico, na semana que vem, eu passo agora. Porque o gráfico é 10 minutinhos ou menos, tá? Para colocar um gráfico no seu Google Planilhas, em qualquer dispositivo que você tente fazer, tem um ícone propenso para isso, tá? No caso do Google Planilhas é esse, ó.
Você tem a opção de inserir gráfico. E como é que você faz? Você seleciona os dados que você quer colocar no seu gráfico. Ó. Por exemplo, quero colocar a coluna com celulares e valores vendidos para eu criar um gráfico para saber qual celular foi vendido mais caro, por exemplo. Então, eu só seleciono os dois, clico no ícone do gráfico, o meu Google já vai me preparar um gráfico automático, e ele já vai me dizer qual tipo de gráfico é mais adequado para mim. Cadê o link da atividade? Eu já mandei minha flow. Essa daqui dos celulares é o mesmo link de hoje de manhã, tá? Pronto. E aqui o que ele tem? Ele tem os nossos celulares, as vendas deles, tá? Os preços pelos quais eles saíram, e já é um gráfico bem explanativo. Tem algumas opções de... Opa! E pelo celular, creio eu que tem um ícone exatamente igual, mas vou abrir aqui só para critério de dúvida. Selecionar duas tabelas primeiro. Aqui, calma aí. Nome e média. Pronto. Agora eu vou clicar nesse maisinho. Tranquilo. Selecionei primeiro. Deixa eu só ver onde é que está minha câmera aqui. Pronto. Está aqui minha câmera. Selecionei primeiro. Deixa eu ver só se eu altero o layout. Para vocês não acharem que eu estou fazendo uma coisa diferente. Pronto. O tema claro que é o tema de geral. Está aí com reflexo, mas vocês disfarçam. Eu preciso selecionar um intervalo de dados para colocar um gráfico. Ó. Selecionei do nome e as notas. Isso aqui é uma outra tabela avulsa, porque isso não me importa muito. Selecionei o que eu quero que participe do gráfico. Clico no ícone do maisinho bem aqui. Vai ter opções de link, vai ter muitas opções de inserção, e entre eles vai ter a opção de gráfico. Cliquei no gráfico, e ele já me dá um exemplo de gráfico, como ficaria. Ah, Maurício, está na horizontal, está na vertical. Bom, está com as notas que eu queria, está de 0 até 10, e com os alunos. Aqui tem aluno 1, 2, 3 e 4, e as notas. Então, eu consegui criar um gráfico em cima disso de boas. Cliquei no Vzinho primeiro, para confirmar ele aqui. Ó. Tá. Vzinho, 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 Vzinho. Ei! E o gráfico, depois que você coloca, ele é como uma imagem. Você pode clicar nele e movimentar. Posso movimentar para onde eu quiser. Inclusive, deixar ele lá embaixo para ele não atrapalhar a minha tabela. Pronto. Está aí meu gráfico inserido. De boas. Ah, Maurício, e os outros layouts de gráfico? Agora que eu mostrei que dá para fazer pelo celular, deixa eu mostrar aqui os outros layouts. Tem gráficos em coluna, tem vários tipos de gráfico. Ele sempre me indica o mais relevante de acordo com os dados que eu coloquei. Aqui eu coloquei uma coluna, aliás, várias colunas com as margens dos vendidos e afins. Então, não tem por que eu fazer uma pizza. Assim como também não tem como fazer um gráfico de linhas, porque não tem muito sentido. O gráfico de linhas é mais para um acompanhamento de informações contínuas. Tipo, durante 10 dias eu fiquei acompanhando aqui para saber o número de casos de coronavírus. Teria sentido eu fazer um gráfico assim. Agora, se eu estou atrás de falar sobre vendas e de acompanhamento, esse faz bem mais sentido, porque eu vejo quais foram os celulares que saíram pelo preço mais caro. Eu vejo mais ou menos até uma média entre eles e vejo os nomes, eu consigo acompanhar tudo perfeitamente. Então, o gráfico que o Google me indica é mais fácil para mim. Deixa eu ver aqui nas mensagens. Pronto. Não, esse aí é do filme. Mas o do filme é o mesmo, minha jovem. Eu vou criar uma tabela extra, tá? Só para o pessoal que está com dificuldade de encontrar esse exercício. É o mesmo arquivo, tá? É o mesmo arquivo. É só clicar um pouquinho mais embaixo que você vai encontrar o outro. Mas eu vou criar um novo aqui. E aí tu me dá 20 conto, viu, Alice? Eu vou voltar aqui para criar um novo. Quero 20 conto seu. Deixa eu só voltar aqui para o tamanho correto. Mais vendidos, menos vendidos. 20 conto, viu? 20 conto. Pronto. Atividade 10 soma-se. Diminuir aqui os negócios, os bolango-dango. E compartilhar. Para o pessoal que não estava conseguindo encontrar ela na outra atividade, está aqui ela, tá? Vou dar para qualquer pessoa com link. Todo mundo aqui vai ser leitor. E tá lá.
Pessoal que não entendeu sobre a pegada do gráfico, você escolhe as informações que você quer que apareçam no gráfico, tá? Não tem muito sentido, por exemplo, eu selecionar tantas colunas assim e clicar no gráfico para inserir. Porque quando eu clico, ele está interpretando as minhas informações. E aí, como tem informação demais, ó, o gráfico fica sem sentido. Porque eu coloquei os dispositivos e os celulares. Aqui ele tem o valor vendido e os dois valores vendidos, ele correlaciona os dois valores vendidos e fica assim. Enviado Maurício, se arrasta para cima. Eu não entendi. Parece a piada do arrasta para cima, mas eu fiquei meio não entendi. Pronto. Então, quando você tem muitas informações, o seu gráfico acaba ficando muito estranho. É melhor gerir e criar um com poucas, tá? Eu vou colocar aqui só os valores vendidos. Selecionei uma e outra, fiz alternado, cliquei no ícone do gráfico e aí eu tenho os valores vendidos também. O melhor, gente, é sempre selecionar colunas que estão próximas, tá? Então, criar um gráfico disso daqui, criar um gráfico disso daqui tem mais sentido do que pegar colunas distantes, porque pode ser que as tuas informações não batam tanto e que teu gráfico fique sem sentido. E um gráfico sem sentido é muito triste. Enviado Maurício, só arrastar para cima. Ah, tá aqui, Yuri. Tá aqui o primeiro, tu fez os dois, né, já? Pronto, tranquilo. Para geral que já fez as duas atividades. Eita, 4.700, tá tudo isso mesmo? Caramba, por que me fez tudo isso? 1, 2, 3, 4. Rapaz, são tanto de dinheiro. Enfim, o pessoal que já fez, que terminou todas, estão livres, tá bom? É só colocar sua chamadinha no chat. Quem não, fica comigo aqui até 10h20 de boas. Vou acompanhar vocês para que todo mundo consiga fazer. O pessoal que entrou na aula um pouco depois, manda mensagem para mim que eu envio essa gravação de hoje. E mais tarde, mais tardar, não sei, umas 7 horas, 7 horas da noite, eu envio uma atividade geral com um grau de dificuldade um pouquinho maior para que vocês treinem para a nossa prova, tá? Você não fez a primeira. Beleza, Darlan? Quando eu encerrar essa gravação, eu já te envio Eu esse... tô fazendo só a segunda agora. Beleza, meu Não bom? sei se... Qualquer dúvida, você sabe aquele esquema, só mandar no WhatsApp. Deixa eu só limpar aqui, pronto. Darlan, tu vai me solicitar o vídeo, tá, dessa Oxi, aula, porque... apareceu um cara do Oi, nada. Ei, professor. diga. Boa tarde, ó. Bom dia e até a próxima aula, viu? Ou a próxima prova, né? Até sábado que vem, meu bom. A gente se vê. Você vai, Darlan, você faz essa, tá? Essa última que eu compartilhei. E assim que o vídeo ficar pronto, eu te envio para que você tenha o conteúdo. Eu pensei que estava acordado. Aí, aí é complicado. O pessoal que está fazendo ainda, tiver dúvida, então, tu já pode compartilhar comigo essa daí que já terminou. O pessoal que tiver dúvida, terminou as duas? Então, do que... Oxe, o que tu tá... Eu não fiz a primeira, mas tu acabou de dizer que fez as duas, cara. Tu fez a primeira ou não fez a primeira? A primeira é essa aqui, ó. Enviou lá no e-mail? Beleza, meu bom. Vou dar uma olhadinha aqui, ó. Recebi o teu, recebi o do Darlan, da Milena também já recebi de geral. Ah, tu terminou a segunda. Beleza. Acabei, de mandar aí o link. Mandar o e-mail para você enviar, viu, meu bom? Não, já mandou. Vai, mandei. Para vocês compartilharem. Quem tiver dúvida, pode mandar mensagem para mim. Ah, isso aqui deu erro. Ah, isso aqui eu não consegui fazer. Eu tô achando que vocês pegaram a PROC-V tão fácil. Eu tô até assim, nossa, que legal. Eu tô feliz, tá? Não se engane. Estou muito feliz porque prova que chegou no final da administração, tá todo mundo tranquilo sobre as funções. Ah, não, filha, vergonha. Porque tem que saber pra que veio, tem que decorar os bagulhos, tá? Acho que não tá falando comigo, mas tudo bem. Vou me mutar aqui só um minutinho, tá? Tá, fone. Outro minuto. Precisa de salão.
Mudança? Voltei. Ai. Voltei. Lembrando, qualquer dúvida, taca ali no zap que nós responde. Claro, dá um jeito de eu ver como é, o que que você digitou nessa função. Ô, Luane, foi mal. Eu mando sim, com toda certeza, tá? Porque eu tô encerrando a aula agora e o vídeo vai demorar um pouquinho por conta disso. Mas assim que eu finalizar aqui, eu já mando para vocês.